Poder ser e fazer o que se está tentando fazer, no momento em que consegue saber, essas coisas não são natural, elas surgem, padecem e depois não conseguem influenciar a resistência que se tem de um momento que não consegue saber o que pode ser feito depois, o que pode ser desfeito e depois o que pode ser feito novamente, feito, refeito, não pode saber o que se está sabendo, essas formas, essas coisas, essas permanências, essas peculiaridades, essas coisas que não sabemos fazer o que queremos fazer e depois de fazer não saberemos fazer no momento que queremos fazer. E se fazer, se fizer, se saber fazer, se fazer da forma que se quer fazer, não vai ficar do jeito que se quer fazer. E depois feito, depois de ter feito, depois de ter conseguido, depois de ter juntado as formas para conseguir fazer as coisas e depois feito a essência de tudo que se pode fazer na sua forma, de tudo que se pode fazer do seu jeito de ser feito. O seu jeito de ser feito não sabe fazer o que pode ser feito no momento de ser feito. Ele está sendo feito pelo jeito e pela necessidade de que alguém precisa que seja feito. E no momento de ser feito, saberá ser feito. E saberá ser feito pelo jeito de ser feito, no momento feito e no momento certo de ser feito. E depois de feito, não poderá saber o resultado porque não sabe como que foi feito. E depois de feito, saberá ser feito no momento feito. E depois de feito, saberá ser feito no momento feito, desfeito de tudo aquilo que você queria fazer, porque você não sabe o jeito que vai ser feito. Depois de feito, depois de saber ser feito e não sabendo ser feito, fazerá da forma que não saberá ser feito, na forma que não saberá ser feito do jeito que deve ser feito. Porque depois de feito, depois da sua forma feita, depois de jeito feito, que foi feito porque você não sabia fazer do jeito que queria fazer. E depois de feito, feito a essência de tudo que foi feito, no momento certo, colhendo o resultado do que foi feito. Feito pela sua perseverança. Não, pela sua perseverança, feito de um jeito feito. Porque é feito do jeito que é feito, no momento feito. Depois de feito, esta coisa feita servirá para alguma coisa que ninguém sabe para que serve. Se servir, vai servir de um jeito que deve servir, para alguém que deve servir, que servirá para alguma coisa. Tocará o âmago de uma pessoa, porque não tem conteúdo, ou porque tem conteúdo demais, ou porque foi feito num momento de deveras necessidade de fazer. Você tem conteúdo, o conteúdo foi feito pelo conteúdo, o próprio conteúdo gerou o conteúdo. De todo o conteúdo que serviria para alguma coisa, ele deveria ser embalado. Este conteúdo deveria ser embalado num formato único que todas as pessoas que tivessem acesso a esse conteúdo poderiam penetrar no seu átomo, penetrar no seu núcleo, penetrar no seu fundamento, na sua razão, na sua forma que foi feita. Ela deveria permanecer ali, intacto, gerando conteúdo para que as pessoas consigam entrar nesse conteúdo e consigam ter este conteúdo em benefício próprio, ter este conteúdo para ajudar no seu desenvolvimento emocional, para ajudar no seu desenvolvimento que vai ser pronto. E uma vez pronto, ele estará pronto para você usar da forma pronta. Se está pronto, você vai usufruir somente. Se está pronto, você vai querer fazer com que outras pessoas tenham acesso, tenham a forma, tenham um jeito de entrar neste conteúdo e depois esta pessoa vai vai ter o resultado de uma coisa pré-elaborada sem sentido, de uma coisa que foi elaborada por uma razão, pressionada por uma forma de ser, e depois ele vai querer fazer as coisas serem do jeito que são, porque não tem razão de ser, porque não tem
forma de saber como fazer o que você quer fazer, o que você pretende fazer, o que você quer fazer. Você tem a necessidade de fazer algo bom, algo que você quer, que mexa profundamente no seu interior, no seu sentido de fazer o que deve ser feito pelo que você quer fazer. E depois você vai fazer para que o outro faça o que você vai fazer. E qual o sentido disso tudo? E qual a razão disso tudo? Por que que você quer fazer algo que você não consegue saber? Por que que você quer fazer algo que você não consegue saber? Por que que você quer fazer algo que você não pretende saber? Por que que você quer fazer algo para que alguém tenha acesso a esse conteúdo, a esta forma de fazer, para que depois você diga que fez? Para que depois você diga que fez? Para que depois você diga que fez porque quis, porque precisou, porque era forte, porque tinha coragem. Porque você era forte, porque você tinha coragem. Coragem de quê? Coragem de quê? Coragem. 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 Coragem para fazer uma coisa que você talvez não queira fazer. Coragem para fazer uma coisa porque que você vai fazer, por ter o que fazer, por contar o que vai fazer, e o feito, depois de feito, não tem como voltar a ser desfeito. O que está feito, o que está pronto, o que está completo, formado, não pode ser alterado. Ele precisa ser concebido, ele precisa ser gerado, ele precisa ser diluído e estendido por toda uma forma, por todo um tempo, por todo um período que será pronto, que será usado, que será feito, que será elaborado por uma mente que quis elaborar tal feito. Esse feito não tem razão de ser. Esse feito não tem possibilidade de ser feito. Esse feito não era para ser feito, porque não tem razão de ser feito. A razão de fazer o que não deve ser feito é a razão de fazer o que quer ser feito. Fazer por querer, fazer porque quer, porque precisa, porque tem necessidade, não é forma de fazer, não é jeito de fazer esse feito. Por que fazer um feito que você não quer que seja feito? O feito tem todo um começo, meio e fim que permanece, que vai ser feito por alguém um dia. Se você não fizer, alguém vai fazer. Se você não ter a coragem de fazer, alguém vai fazer por você. E depois você vai pensar, por que eu não fiz aquilo? Eu podia ter feito, eu queria fazer e não fiz. Você precisa fazer o que você tem necessidade de fazer por vontade própria. Porque a sua essência, o seu meio, a sua existência faz com que você consiga fazer o que você quer fazer do jeito que deve ser feito, porque você sente que precisa ser feito daquele jeito que deve ser feito. E depois de feito, no momento feito, você vai colher aquele feito por todo feito por você mesmo. É importante saber que foi você. O importante é saber que foi você. Que você foi capaz. Que você foi mentor, gerador daquela coisa feita. O feito tem o seu feito porque deve ser feito. E deve ser feito porque precisa ser feito por alguém que quis fazer o feito. Neste momento do feito, agora feito e depois pronto, acabado, gerado, emergido de um nada que você não tinha. Você não tinha nada. Você não tinha nada e fez algo que devia ser feito porque alguém pediu para que fosse feito. Neste momento feito, você vai olhar para o teu feito e vai dizer que o feito foi feito por você mesmo, porque você quis que fosse feito.
E depois de feito? Alguém vai olhar para o teu feito e vai dizer que o teu feito não devia ser feito. O teu feito era para ser feito por uma pessoa que queria que fosse feito. E não por alguém que estava lá fazendo o feito porque era preciso ser feito. Esse feito, esta forma de ser feito, foi gerado pela necessidade de ser feito. Ai, o feito! O feito! O feito! Vamos fazer algo que deva ser feito. Que deva ser feito. Ah, esta sensação, 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 esta sensação pode ser gerada, pode ser criada de algo que você está fazendo. Ela surgiu de forma que você... esta sensação do nada pronto, do nada certo, e o certo e o errado. Por que existe o certo e o errado? Por que existe? O certo e o errado. 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 Por que a gente não sabe quando fazer o certo? Por que a gente não sabe que o errado é errado e não deveria ser feito? Ou então deveria ser feito para você saber que o errado é errado? Porque se você soubesse que o certo, fazendo o certo, seria só fazer o certo, você faria o certo. E o errado não existiria. Por que não existir o errado se você precisa de um errado para fazer o certo? O errado é o teu parâmetro, é o teu norte, é o teu jeito de fazer o que deve ser feito pelo errado. Pelo errado. A forma errada é que sabe determinar o que você não pode fazer. A forma errada é a melhor forma de fazer, porque o erro determina o teu acerto. O erro determina o teu acerto. Que percepção idiota. O erro determina o erro determina o que você deve fazer de certo. O erro determina o seu acerto. Mas se eu quero só acertar, se eu quero só fazer o certo, por que eu preciso do erro? Você precisa do erro para fazer o que é certo. Porque se você não tem o parâmetro do erro, se você não tem o erro para dizer que o erro é erro, o erro é erro, o erro é erro, o erro é erro, não pode saber o que é certo. Se você não faz o que é certo, se você não pode gerar o que é certo, você não vai fazer o certo porque você desconhece o erro. O erro tem que saber ser. O erro, ele precisa estar ali para você saber que o erro é erro e que o certo é certo. Erro é erro e o certo é certo. Erro é erro e o certo é certo. O erro é erro e o certo é certo. Todo mundo diz que você deve fazer o certo, mas não te diz que o erro, daquela forma que ele está concebido, daquela forma que ele está feito, é errado fazer o erro. Mas por que a gente não nasce sabendo o que é certo? Por que a gente tem que errar para descobrir o erro? Você nunca faz o certo sem antes ter feito o erro. Você nunca faz o certo sem antes ter feito o errado. Será? Ora! É preciso fazer o erro. É preciso fazer errado. É preciso errar. Fundamentalmente você tem que errar. Errar para acertar? Que fácil. Que fácil, né? Que fácil. Se você está errando, se você errou
como forma de crescer, como forma de desenvolvimento, se você errou, você não precisa se culpar porque errou. Se você errou, porque a tua natureza exige que você erre antes de acertar, por que se culpar? Por que se culpar? Por que que você sofre quando erra? Se era preciso errar. Por que você sofre? Por que você sente aquela coisa ruim após ter errado? Se era preciso, se era necessário esse momento do erro, se era necessário este ponto. O erro é um ponto, é uma marca na sua vida. Você errou, ponto, errou, ponto, errou, ponto, errou, ponto, errou, ponto. Você não tem que sofrer porque errou. Porque a partir daquele momento que você errou, você descobriu que você vai acertar a partir daquele erro. O erro é a tua necessidade. Você erra porque você precisa errar. Você erra porque é errado fazer o certo antes de ter errado. Porque se você faz o certo, você não sabe se está certo porque você ainda não tem o erro. Se você faz o certo antes de fazer o errado, você não tem parâmetro para saber que aquilo é certo. Você não pode saber se está certo, porque se você errou, você sabe que errou porque precisava errar. Agora, se você acertou, você não sabe se acertou porque você não tem o erro para determinar que aquele teu acerto era certo. E se você faz o certo antes de ter errado, aquele teu acerto não é acerto, é erro. É erro. Teus acertos são erros. Os acertos da nossa vida são erros. Porque se você tenta sempre acertar sem ter errado, você está errando sempre. Porque você não teve o contraponto, a contrapartida, o lado oposto, o lado esquerdo, o lado sinistro, o lado canhoto, o lado canhoto, canhoto, é fechado, né? Canhoto, tem um A, canhoto. Mas por mais que você queira, você não consegue falar a palavra canhoto com alegria. Porque é uma palavra fechada. É uma palavra errada. Você é canhoto. Você é esquerdo. Você é sinistro. Você é errado. Então você é certo. Porque você precisou ser errado para ser certo. Você é errado para poder fazer certo. Você é o acerto. O acerto de uma coisa que era para ser certa. O acerto de uma futilidade. Para que, né? Ponderar o certo e o errado. Para quê? Fazer o certo ser certo e o errado ser errado. É uma convenção. É uma regra. É uma regra. É uma regra. A regra do certo. A regra do certo.
a regra do certo. Esse certo, ele foi dito que certo era certo por alguém que certo não era certo, porque era errado. Porque se ele fez o certo sabendo que para saber o certo, sabendo que para fazer o certo ele precisava ter errado, então ele era um errado, ele era um canhoto, ele era um esquerdo, ele era um sinistro. Fagulhas. Fagulhas. É um resultado muito raso, muito leve, superficial. Cobre muito pouco, atinge muito pouco, faz muito pouco. Faz muito pequeno, pequeno, mínimo, minúsculo, partícula, coisas superficiais que é pequeno, é pequeno.